Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Espero que todos estejam bem! Bom, meu povo, estou de volta! Aê, voltei, meu povo! E hoje voltei com uma videoaula de física, tá bom? Neste caso é do setor A de abobrinha, onde nós vamos falar do tema de cinemática, de introdução, né, lá do comecinho de cinemática, que envolve o movimento uniforme, MU, e o movimento uniformemente variado, MUV, tá bom? Corresponde às aulas 1 a 14 da apostila 1 do Sistema Ângulo de Ensino, tá bom? O sistema que eu estou usando como referência é o regular, não estou pegando novo material, tá bom? Mas eu estou tomando como referência esse daí. Tá bom, meu povo? Então, olha, para você que está chegando agora no nosso canal Estudo Fácil, seja muito bem-vindo, tá bom? Então já se inscreve, deixe o seu like, ative as notificações e também compartilhe com todos os seus amigos para que eles também venham estudar conosco. Beleza, meu povo? Hoje apenas exercícios deste tema, tá? Serão vários exercícios, serão 11 no total, mas claro, eu explicarei brevemente antes o que é o MU e o que é o MUV, tá bom? Então bora começar e vamos soltar a vinheta para depois a gente já correr para os exercícios. Simbora! Pronto, meu povo, agora sim a nossa vinheta super bonita. E aí também já fica a dica de você siga o nosso Instagram, @_estudo.fácil, tá bom? Segue lá e compartilha com geral. Então vamos lá, gente, vamos lá. Introdução super importante. Quando eu falar para você, olha, gente, a gente está tratando de um caso de movimento uniforme, também chamado de MU. O que seria este movimento uniforme? É onde nós temos em todo o percurso uma velocidade constante, ou seja, a velocidade vai permanecer igual, não vai mudar, com uma aceleração zero. Tá? A aceleração é igual a zero. Parênteses, eu tenho já postado no canal uma aula onde eu faço um resumo de MU, MUV e tudo mais. Essa aula que eu estou postando hoje, e MCU também, vai ficar um pouco mais completa do que aquela, tá bom? Mais para frente eu vou fazer uma aula só de MCU, tá bom? Mas hoje eu estou falando só disso, que aí a gente já fica com isso resolvido, tá bom? Então vamos lá. Então, movimento uniforme, velocidade constante e aceleração zero, tá? Movimento uniformemente variado, ou seja, já vai ter uma variação de alguma coisa. No caso é do que? Da velocidade. A velocidade não é constante, a velocidade varia. Ou seja, entra em questão a aceleração, que passa a ser diferente de zero neste caso. Tá bom? E aí, tranquilo. Ah, Henrique, por que isso não pode ser zero? Porque se for zero vai ser MU. Tá? Fórmulas importantes. Para o movimento uniforme, temos apenas uma, que é V igual a ΔS sobre ΔT, que é a fórmula da velocidade, a velocidade média, tá bom? Que aí tem a fórmula também do sorvete, né, que é S igual a S0 mais VT. Esta fórmula aqui, ó, do sorvete é a mesma coisa, a fórmula da velocidade, só que a gente desenvolve, tá bom? Como assim, ó? Eu vou escrever aqui velocidade média, vou colocar ΔV igual a ΔS sobre ΔT. ΔV é o que? É final menos inicial. É igual a S menos S0 sobre T menos T0. T0 vai ser zero e a velocidade inicial também. E a gente vai ficar com o que? Passa o T multiplicando, vai ficar S menos S0 é igual a VT. Passa S0 para lá, S é igual a S0 mais VT. Acabou. A gente chega na fórmula. Tá bom? Então é a mesma coisa. Ali você que decide o que você vai fazer. Tá bom? Então isso aqui são dicas importantes que eu dou para você. Tá? E já no movimento uniformemente variado entra em questão a aceleração, que a gente calcula pela variação da velocidade sobre uma variação do tempo. Ou V igual a V0 mais AT, que é o vovô ateu. Tá bom?
Temos a fórmula do sorvetão, S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2, ou você pode escrever como ΔS é igual a V0T mais AT quadrado sobre 2. Só passei o S0 para lá, tá bom? Lembrando que delta é variação de final menos inicial. E quando a gente tem aqui ó, o Torricelli, a gente vai usar quando não tem tempo, tá bom? Então sempre que você tiver um problema, tira os dados e vê em qual fórmula utilizar, tá bom? Porque os problemas destes exercícios G1000 e E1000V tá na resolução e interpretação, que é esse que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? Então o Torricelli V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2A delta S. Lembrando que para passar a velocidade de metros por segundo para quilômetros por hora a gente multiplica por 3,6 e para fazer o contrário divide por 3,6. Beleza? Tranquilo? Eu acho que sim. Eu acho que isso daí é o básico que a gente precisa saber para resolver estes exercícios. Tá bom? Então vamos lá. Bora praticar e exercitar. Então simbora e vem comigo. Exercício 1, FAMEMA 2020. Nos diz assim, ó, de dentro do ônibus que ainda fazia manobras para estacionar no ponto de parada, o rapaz, atrasado para encontro com a namorada, a vê indo embora pela calçada. Quando finalmente o ônibus para e o rapaz desce, a distância... Opa, vamos lá. Vou até grifar aqui, ó. A distância que o separa da namorada é 180 metros. Ou seja, eu já sei que o ΔS em questão é igual a 180 metros. Ótimo. Sabendo que a namorada do rapaz, a namorada então, se movimenta com velocidade constante de meio metro por segundo. Meu, Henrique, já li constante, já sei que é um movimento uniforme. Fantástico. E que o rapaz pode correr com velocidade constante de 5 metros por segundo. Vamos lá. Então, o rapaz. O tempo mínimo para que ele consiga alcançá-la é D. Bom, ele quer ΔT. Ele quer ΔT, que é a nossa incógnita. E eu tenho que a velocidade da namorada é igual a meio metro por segundo. E a velocidade do rapaz é igual a 5 metros por segundo. Porém, o que eu preciso ter de sacada nisso? Os dois estão correndo, né? Um está correndo, um está andando para o encontro e o rapaz está atrasado lá, tudo perdido. Tipo aquele filme, né? Aquela música Carruagem de Fogo, né? Todo mundo correndo, querendo chegar na linha de chegada. É o cara querendo chegar ao encontro da namorada e não consegue, porque a namorada é mais lenta e tudo mais. Bom, enfim. Então o que eu preciso pensar? Como os dois estão correndo, qual que é a velocidade relativa entre eles? Porque assim, um está 5 metros, outro está meio. Mas qual que é a velocidade relativa entre eles? Ah, bom, se eles estão indo para o mesmo sentido, a velocidade relativa é a subtração delas. Então é 5 menos meio. Logo, a velocidade relativa é de 4,5 metros por segundo. Tá bom? Que querendo, a gente pode pegar o que? Ó? Qual que é a velocidade relativa do homem? Né? Porque a da mulher, no caso, é menos 4,5. Porque se a gente tomar como referência a mulher que está parada, a velocidade do homem é 4,5 metros. Se pegar o contrário, fica negativo. E aí sim eu vou aplicar na fórmula da velocidade média, que vai ficar 180, né, sobre ΔT. Se substituir a velocidade, então 4,5 é igual a 180 sobre ΔT. E aí então ΔT vai ser igual a 40 segundos, no caso a alternativa E de elefantão. E aí também outra coisa que você poderia fazer, e eu aconselho, é você igualar as posições. Como assim? Porque eles precisam se encontrar em uma posição, né? Não vai ficar os dois andando, correndo lá que nem louco, né? Então o que você vai fazer? Você vai usar a fórmula do S igual a S0 mais VT para o homem e para a mulher. Você vai fazer duas e vai igualar as duas. Então, por exemplo, eu já vou até só deixar feito aqui para quem quiser fazer assim, ó. Ele sai do ponto de ponto zero, né? O homem sai do ponto zero, então 0 mais a velocidade que ele anda, que é 5, ô filho, 5,
T, eu quero saber o tempo. E a da mulher vai ficar como ela já está lá na frente, ó, a distância que os separa da namorada é de 180 mais meio T. E aí você iguala isso e aí você descobre o tempo que eles vão se encontrar. E aí, logicamente, né, você vai igualar as posições. E aí fechou, então é a alternativa E de elefantão. Beleza? Então simbora para o 2. O 2 é o estado do Rio de Janeiro, muito fácil esse, tá? Ele nos diz assim, ó. Observe no gráfico a curva representada no movimento de um veículo ao longo do tempo, traçada a partir das posições registradas durante seu deslocamento. Ou seja, a bolinha laranja indica a posição e a tracejada a curva. Eu vou tomar como referência a curva e não a posição, tá? Porque ele pede o que? O valor estimado da velocidade média do veículo em metros por segundo corresponde a. Ou seja, eu vou ter que tomar como referência a curva que ele fez, não a posição que ele está. Porque a posição que ele está lá. O que me importa é a curva, o caminho que ele fez, o movimento que ele realizou para chegar até lá. Né? Bom, o que eu vou pegar? Aqui eu tenho ΔS, o deslocamento, e aqui eu tenho ΔT, que é o tempo. Então eu vou pegar aqui, ó, vou fazer uma variação até onde ele iniciou. Ele iniciou aqui no 4. Ó. Então este cateto aqui vale quanto? 16 menos 4, que é igual a ΔS, que é igual a 12. Certo? Certo. Então o deslocamento dele foi 12. E aí o tempo, ó, que é esse outro cateto aqui, vale quanto? 12 menos 0, 12. 12 menos 0 equivale ao ΔT, que é 12. E aí agora o que eu faço? Substituo na fórmula da velocidade média, que é igual a ΔS sobre ΔT, que fica 12 sobre 12. Henrique, isso aí normalmente dá 1, né? Não, meu amigo, dá 1. Acabou a alternativa A de abobrinha. Ah, que beleza. Henrique, é só isso? Solamente isto. Ah, que fantástico, né? Esse exercício aqui a UERJ te deu de graça. De graça, de graça. Assim, você demora 2 minutos lendo e fazendo e acabou. Você ganha tempo já no restante. Beleza? Então bora pro 3. 3 diz assim, ó, da UEA. Ana e Beatriz caminham em uma pista retilínea na mesma direção e sentido e com as respectivas velocidades constantes. Eu li isso, eu já identifiquei que é MU. Tá? Acabou. Sabe-se que a posição de Ana, PA, é dada por... Bom, pausa. Naquele primeiro exercício, nós meio que fizemos as equações de espaço. Neste caso, ele já deu as equações de espaço. Ou seja, ele já, entre aspas, facilitou a nossa vida. Tá bom? Então, continuando aqui, ó, e que a posição de Beatriz, PB, é dada por PB, é igual a 500 mais 20t. E que tempo t é dado em minutos. Nessas condições, o tempo que Ana precisa para alcançar Beatriz eu tenho que igualar as posições. Por quê? Uma vai alcançar a outra. Se as duas ficarem correndo, elas, assim, dependendo, nunca vão se encontrar, né? Mas enfim, então eu preciso igualar para ver em qual posição elas vão se encontrar. Então vamos lá, 200 mais 25t é igual a 500 mais 20t. Arrumando vai ficar 5t é igual a 300 e aí eu vou ter que t é igual a 60 minutos. Acabou o exercício, a alternativa A de abobrinha também. Olha que beleza, meu. Que beleza, que fantástico, que fantástico. E outra coisa, ó, parênteses. Quando ele diz, ó, na mesma direção e sentido, isso daí é importante, porque, por exemplo, se uma está correndo de um lado e outra para o outro, né, em direções opostas, aí fica complicado, né? Que é o que eu também tive que fazer no exercício 1 com a velocidade relativa. Lógico que ali, se eu não me engano, acho que ele até falou, ó, que eles estão indo para a mesma direção. Ele está indo ao encontro, ou seja, está indo para a mesma direção. E aí a gente consegue fazer essa subtração, né, da velocidade do rapaz menos a da mulher para ver qual que é a velocidade relativa entre eles, né? Então beleza, bora para o 4.
O 4 é o mais difícil dessa aula, o 4 e o 10, que os dois são do Enem, tá? Os dois são do Enem, então é importante estar com isso aí na cabeça. Então vamos lá. Enem segundo dia 2019, é recente, hein? Diz assim, ó, a agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude realizada por um veículo aéreo não tripulado, chamado de VANT. Na fase de aquisição é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um VANT e como são formadas as sobreposições frontais. O que é sobreposto é essa parte laranja aqui, tá bom? Então aqui ele fala, já vou passar para cá. O operador do VANT recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20%. Ou seja, este espaço aqui ó, de ΔS, ele corresponde a 20% do que? 20% do tamanho. Do tamanho, qual tamanho? Este. Então, essa parte aqui é 0,2, que eu vou chamar de L. Tá bom? Já vou colocar isso em imagem, eu vou fazer bem devagar esse exercício. Para realizar a aquisição das imagens, selecione uma altitude H fixa de voo de 1000 metros, ou seja, este H aqui vale 1000 metros. A uma velocidade constante de 50 metros por segundo. Isso aí nós vamos usar bem no final. A abertura da câmera fotográfica do VANT é de 90 graus. Opa, 90 graus, triângulo retângulo. Considere tangente de 45 igual a 1. Henrique, por que ele me passou isso? Aqui é enfeite? Não, você vai usar. Meu Henrique, vou ter que usar a trigonometria? Sim, terá que usar. Tá bom? Por isso que é um exercício bem complicado do Enem. Vamos lá, já trouxe o gabarito pronto aqui para a gente conseguir analisar. Atenção! O que eu fiz? Chamei de L, então eu estou pegando esse triângulo aqui bem do comecinho. Chamei de L o comprimento, né, de uma ponta até a outra. Chamei de L, como está aqui. Eu vou fazer isso aqui de marcar texto, fica melhor. Então, chamei de L daqui até aqui. Como a sobreposição corresponde a 20%, então é 0,2L. Tá bom? Eu tenho a altura, tenho o ângulo de 45. E aí, o que eu vou ter que pensar? A distância de um VANT a outra eu chamei de D. E aí eu vou ter o que? Ó, no meio, D. E no outro, D também. Tá bom? E aí assim vai. Enfim, e aqui ó, o que eu peguei? Essa parte aqui, ó, bem do meio de B até C, eu chamei de L sobre 2, porque corresponde a metade e tudo mais. Como nós vamos resolver isto? Preste atenção. Eu tenho aqui, ó, no triângulo ABC, eu tenho um ângulo de 45 aqui, ó. Eu vou usar este ângulo de 45. O que eu vou ter? Eu vou calcular a tangente, porque foi o que ele me passou. Ou seja, cateto oposto é o H, que vale 1000, sobre cateto adjacente, que é tudo isso daqui, ó, dessa parte aqui, ó, que no caso corresponde a L sobre 2 ou meio L. E aí eu acabo descobrindo que L é 2000. Todo este comprimento, né, a área que o VANT cobre é o que? É 2000 metros. E aí, a partir do segmento BC, eu consigo determinar o que? Ó? Se eu sei que D mais 0,2L aqui, ó, corresponde a B até C, eu preciso saber quanto vale este Dzinho aqui. Porque então meio L é igual a Dzinho mais 0,2L. E aí eu acabo descobrindo que D é igual a 600. E aí, a partir do segmento BE, B até E, consigo somar tudo. Porque eu tenho ó, D aqui, 2 vezes 600, mais 0,2L, que no caso é 0,2 vezes 2000. E aí BE vai dar 1.600. Bom, o que eu quero? Ele quer o quê? Quer ver que eu não coloquei a pergunta? Não coloquei a pergunta. A pergunta é: com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas imagens consecutivas? Ou seja, ele quer o tempo para eu conseguir o quê? Duas imagens consecutivas. Duas imagens consecutivas é o quê? É de uma área aqui, ó, B,
até o E, para eu conseguir pegar duas imagens consecutivas. É este intervalo aqui, ó. Ou seja, eu vou ter que usar o Dzão e o BE, o intervalo entre duas imagens. Aqui ia dar a mesma coisa, né? Então fica 1600 sobre 50. E aí o ΔT vai dar 32 segundos, ou seja, a variação de tempo, né, para conseguir duas imagens consecutivas é de 32 segundos. E aí? Foi? Eu espero que sim. Ele é um exercício bem chato, tá bom? Então assim, o que pega muito aqui é a questão de você analisar tudo isso, tá bom? Isso eu entendo que é bem chato mesmo, mesmo. Tá bom? Então, gente, vamos continuar aqui para o 5. SESMAC, segundo dia para medicina de 2020. Ó, uma corrida de 10.000 metros, ou seja, ΔS é igual a 10.000 metros. Foi realizada e o corredor vencedor concluiu a prova em 30 minutos, ΔT. O corredor que chegou em último lugar correu com velocidade média igual a 40% da velocidade média do corredor vencedor. Opa! Calcule o tempo que o último corredor a chegar levou para completar a prova. Bom, eu vou passar tudo para quilômetros por hora, porque trabalhar com metros aqui, ó, com 10.000 metros é complicado. Então, 10.000 metros é igual a 10 quilômetros, beleza? Só dividir por 1.000. Dividir, cortou aqui, tal, 10 quilômetros. E 30 minutos é igual a meia hora. Ou seja, a velocidade do primeiro corredor, que ficou em primeiro lugar, é 20 km por hora. Certo? V igual a ΔS sobre ΔT. Logo, se a velocidade do último corredor foi 40% da do primeiro, logo é 40% disso. É 0,4 vezes este valor, que vai dar 8 km por hora, que neste caso aqui é a velocidade média do último colocado. E aí eu vou fazer o quê? Posso pensar até numa regra de 3. Se eu demorei 8 km e percorri isso em 60 minutos, por que eu estou fazendo em minutos? Porque a resposta está em minutos, tá bom? Eu quero ver o que, ó? Quantos quilômetros, que é para percorrer quanto tempo foi, né? Ó, calcule o tempo que o último corredor chegou a levar para completar a prova. Então, em 10 km, que é o percurso inteiro, eu percorri quantos minutos? X vai ser igual a 75 minutos. Portanto, a alternativa C de cebolinha. Foi, meu povo? Foi, né? Acho que esse aqui foi um pouco mais tranquilo. Tá bom? Então, bora para o 6 da FAMEMA também, ó. Vamos lá. Uma formiga cortadeira movendo-se a 8 cm por segundo, deixa a entrada do formigueiro em direção a uma folha que está a 8 metros distante do ponto em que se encontrava. Passando para centímetro isso já para ficar mais fácil, só multiplicar por 100 que vai dar 800 centímetros, tá bom? Já fica mais fácil. Para cortar essa folha, a formiga necessita de 40 segundos, tá? Ao retornar à entrada do formigueiro pelo mesmo caminho, a formiga desenvolve uma velocidade de 4 cm por segundo por causa do peso da folha e de uma brisa constante contra o seu movimento. E aí ele pergunta aqui, ó, o tempo total gasto pela formiga ao realizar a sequência de ações descritas foi. Bom, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar e vamos com calma. Eu já tenho a velocidade e eu preciso saber o que? O tempo. Né? O tempo que, por exemplo, ela levou da entrada do formigueiro até a folha. Então vamos lá, eu já tenho a velocidade aqui. Então vamos lá. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade 8 é igual a 800 sobre ΔT. Eu já sei então que o ΔT é igual a 100. 100 o quê? 100 segundos. Beleza. Se ela demora 40 segundos para cortar a folha, 40 segundos para cortar a folha, e eu tenho que a velocidade de 4 cm por segundo, então 4 cm por segundo é igual a ΔS sobre ΔT, para eu ver qual é o tamanho da folha. Para ver qual,
Eu já tenho ΔS, na verdade, né? Não é para ver qual é o tamanho da folha. Eu até pensei aqui, eu falei, nossa, Henrique, você falou isso. Por que ia ver o tamanho da folha, né? O que isso ia interferir? Eu já tenho a distância, que é 800, e eu preciso ver aqui qual que é o tempo. ΔT, então, vai ser de 200 segundos. E aí, ó, porque ele fala, para cortar essa folha, a formiga necessita de 40 segundos. Eu vou ter que somar no total aqui, né? E aí eu quero ver, ó, qual que é o tempo que ela percorreu para voltar. Então, para ida, aqui volta. E qual foi o tempo? Total foi de 100 mais 40, que foi para ela cortar a folha, mais 200. E aí isso aqui vai dar 340 segundos, a alternativa A de abobrinha. E aí, gente, foi? Acho que está indo, né? Acho que está indo, espero que sim. Então vamos para o 7. O 7 é só interpretação. Olha que fácil. A Volta da França é uma das maiores competições do ciclismo mundial. Num treino, um ciclista entra num circuito reto e horizontal, movimento em uma dimensão com velocidade constante positiva. No instante T1, ele acelera sua bicicleta. Para acelerar, a variação de velocidade, lembra que a aceleração média é ΔV sobre ΔT. Ou seja, para ele acelerar de uma maneira positiva, né? Porque ele fala velocidade constante e positiva. Ele tem que acelerar, a velocidade tem que aumentar. Então eu já desconsidero B e já desconsidero C. Porque aqui, ó, eu estou analisando a velocidade no eixo Y. Ó, com uma aceleração constante e positiva. Até o instante T2. E aí, entre o instante T2 e T3, ele varia sua velocidade com uma aceleração também constante, porém negativa. Ou seja, o gráfico agora ele tem que descer. Ah, Henrique, não pode ser isso, porque esse daqui ele continua indo para cima, então também não pode. Só pode ser a alternativa A, porque ó, ele sai com uma velocidade constante e positiva, acelerou, variou a velocidade positivamente, vamos dizer que ele freou, né? E aí manteve constante. E aí fechou a alternativa A, levou certo na questão. Fantástico, né? Bora então para o 8. Diz assim, ó, FAMP 2019. Janaína foi da cidade A para a cidade B em 4 horas. Sabendo que em metade desse tempo ela estava com uma velocidade tanto e a outra metade a tanto, qual é a distância entre as cidades A e B? Bom, vamos lá. O que eu tenho que pensar? Total, ΔT total 4 horas, a primeira metade a velocidade foi isso. Então a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade média foi de 80, ΔS é o que eu quero saber, e ΔT foi em 2. Logo, ΔS foi 160 km. Foi o que ela percorreu no primeiro trecho ali. E aí, na segunda metade, o que vai acontecer? Velocidade é de 100 km por hora. Tá certo? Logo, 100 é igual a ΔS sobre 2. Então, ela percorreu mais ΔS 200 km. Qual foi o trajeto total? Só somar os dois, 360 km. Acabou. Olha, gente, que de boas, né? De boas também, letra D de doidão. Bora pro 9? Então vamos lá. Vai ficar um pouquinho longa essa aula, tá bom? Eu não gosto muito de passar de 30 minutos, mas vai acabar passando, tá bom? Então vamos lá, pro 9. Um automóvel corre em estrada reta com velocidade tanto. O motorista vê um caminhão parado 50 metros à sua frente e a mínima aceleração, opa, aqui já entrou a aceleração, de retardamento que deve ser dada ao carro para evitar a colisão é em módulo tanto. Passou tempo? Não passou tempo, ou seja, eu vou usar o quê? Torricelli. Que aí eu vou ter que lembrar da fórmula aqui, que eu estou anotando. E aí o que eu tenho? Velocidade final, né, para evitar a colisão, no caso a velocidade final vai ser 0. É igual a velocidade inicial 20 ao quadrado 400, mais 2 vezes 2A, vezes ΔS 50. Arruma 0 é igual a 400,
mais 100A. No caso, a aceleração vai dar menos 4 metros por segundo ao quadrado. Só que ele quer em módulo, no caso só pode ser a letra C de casa. Em módulo fica 4 metros por segundo ao quadrado, letra C de casa. E aí, gente, fechou? Só alegria, né? Então bora pro 10. O 10 ele é bem chatinho, tá? Já adianto. O 11 ele é mais tranquilo. Diz assim, preste atenção. Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes que ocorrem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige, que é proibido. Eles aceleram com seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo. O atento. Enquanto que o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Atenção, vamos lá. Para o motorista atento, se ele não passou o tempo, eu vou calcular por Torricelli. Então eu tenho v quadrado, velocidade final, igual a v0 quadrado mais 2a delta s. Velocidade final é 0, é igual, qual é a velocidade inicial? 14 metros por segundo. Então 14 ao quadrado, mais 2 vezes a, por que é menos 5? Porque é uma desaceleração, então é negativo, vezes delta s. Eu quero descobrir o delta s. Então delta s é 19,6. Acabou. Porém, para o desatento, eu tenho que considerar duas coisas. Enquanto ele fala no celular e no início da frenagem. Então, enquanto ele fala no celular, o que aconteceu? Eu tenho delta S, eu passei o S0 para cá, tá? V0, V é 14 e o T é 1, tá? Porque ele levou 1 segundo a mais. Então, o tempo é 1. No caso, eu estou usando o sorvetão. Mais a T quadrado sobre 2. E aqui tudo mais. Tá bom? Porque eu considerei a aceleração 1 e não 5, porque isso foi antes dele frear, tá? Então, delta S, 14 metros e meio. Quando ele começou a frear, o que eu tenho que pensar? Começou a frear. Só que a velocidade inicial não vai ser 14. Porque se ele levou 1 segundo a mais para iniciar a freagem, como eu sei que a aceleração é delta V sobre delta T, se ele levou 1 segundo a mais, é diretamente proporcional à velocidade, a velocidade também aumentou 1. Logo, a velocidade não passou a ser 14, passou a ser 15. Ah, olha que sacada! Porque esse condutor ele andou 1 segundo a mais antes de frear. Por estar acelerando a 1 metro por segundo ao quadrado, sua velocidade inicial será 15 e não 14. Olha que louco! Então, velocidade inicial 15, 2a delta s, mesma coisa. E aí, agora no final, já descobri tudo. O que eu vou ter que pensar? Tenho que ver qual foi o delta s total do motorista desatento, que foi 37 metros, e ver quantos metros o desatento percorreu a mais que o atento, que no caso é só fazer a subtração deste total para o atento e chegou em 17,4 metros. E aí acabou. Fantástico, né? Bom, e para finalizar, então deu 17,4 metros. Para finalizar, o 11 da Unesp 2021. Um veículo 1 está parado em uma rodovia retilínea quando no instante t igual a 0. Outro veículo 2 passa por ele com velocidade escalar de 30 metros por segundo. Depois de determinado intervalo de tempo, os dois veículos passam a trafegar com velocidades escalares iguais, conforme mostra o gráfico. Bom, desprezando as dimensões dos veículos, a distância que os separa no instante em que suas velocidades escalares se igualarem é d. Ele quer saber o delta S antes de se encontrarem, antes que as velocidades fiquem iguais. Bom, quando eu tenho um gráfico de V por T, a área é numericamente igual ao delta S. Então só basta calcular a área. No caso, a área vai ser todo este trapézio aqui, né? E aí a área do vermelho, né, do carro 2, do carro 1, vai ser toda essa parte aqui de baixo. Calculando, vamos lá, para o carro 1, eu tenho um triângulo
e vai ficar o que? 10 a base vezes a altura sobre 2, né? Então é 30 vezes 10 sobre 2, e aí isso aqui vai dar 150 metros. E para o 2, o que eu tenho que pensar? Mesma coisa, isso aqui é um trapézio, então é base vezes altura e tudo mais, certo? Ou eu posso fazer como um retângulo e depois trapézio, enfim. Que será, na verdade aqui eu vou ter que separar, né? Então eu faço este daqui, base vezes altura, e aqui o trapézio. E aí a do 2 vai dar 800 metros. E aí o que eu tenho que pensar? Bom, qual que é a distância que o separava? É só fazer a variação. 800 menos 150. Normalmente isso daí dá 650 metros, que é a alternativa B de belezura. E aí, gente, tranquilo? Olha, a aula foi longa hoje, mas foi bem completa. Conseguimos abordar tudo e trabalhar tudo e mais um pouco. Tá bom, meu povo? Então por hoje é só. Muito obrigado por terem assistido, muito obrigado pela paciência e nos vemos então nas próximas aulas. Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima aula.